O caos do governo Jair Bolsonaro entrará para a história como o mais baixo degrau da indigência humana e civilizatória. Reúne o que há de mais rudimentar, infame e sombrio da humanidade. Sabotou a ciência, é despreparado, desonesto, caviloso, arrogante, autoritário, com índole golpista, belicoso, mentiroso e agiu como um missionário enlouquecido para matar o próprio povo. Esse relator está sobejamente convencido de que há um homiciado no Palácio do Planalto. Sua trajetória é marcada pela pulsão de morte, pelo desejo de exterminar adversários, de armar a população e cultuar carniceiros assassinos como Brilhante Usta, Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner, Hitler e outros infames que completam a galeria tenebrosa de facínoras da humanidade. Bolsonaro está ao lado de todos eles. Primeiro indiciado, Jair Messias Bolsonaro. Segundo, Eduardo Pazuello. Marcelo Antônio Queiroga Lopes, ministro da Saúde. Onyx Dornelles Lorenzoni, ex-ministro da Cidadania e atual ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República. Ernesto Henrique Fraga Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores. Wagner de Campos Rosário, ministro-chefe da Controladoria Geral da República. Antônio Elcio Franco, filho, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Mayra Isabel Correia Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde. Cristiano Alberto Carvalho, representante da Davat no Brasil. Luiz Paulo Dominguete Pereira, representante da Davat no Brasil. Rafael Francisco Carmo Alves, intermediador nas tratativas da Davat. José Odilon Torres da Silveira Júnior, intermediador nas tratativas da Davat. Marcelo Blanco da Costa, ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde e intermediador nas tratativas da Davat. Emanuela Batista de Souza Medrades, diretora executiva e responsável técnica farmacêutica da empresa Precisa. Túlio Silveira, consultor jurídico da empresa. Ayrton Antônio Soligo, ex-assessor especial do Ministério da Saúde. Francisco Emerson Maximiano, sócio, dono da empresa Precisa. Danilo Trento, sócio da empresa Primacial Holding e Participações. Marcos Tolentino da Silva, advogado e sócio oculto do FIBBank. Ricardo José Magalhães Barros, deputado federal. Flávio Bolsonaro, senador da República. Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Bia Kicis, deputada federal. Carla Zambelli, deputada federal. Carlos Bolsonaro, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Osmar Gasparini Terra, deputado federal. Fábio Van Garten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social, SECOM, do Governo Federal. Nise Yamaguchi, médica participante do Gabinete Paralelo, com presença também nos estudos e nos experimentos da Prevent Senior. Arthur Weintraub, ex-assessor da Presidência da República e participante do Gabinete Paralelo. Carlos Uísa Martins, empresário e também participante ativo do Governo Paralelo. Paulo Marinho de Andrade Zanotto, biólogo e participante do Gabinete Paralelo. Antônio Jordão de Oliveira Neto, biólogo, participante do Governo Paralelo e representante da entidade Médicos pela Vida. Luciano Dias Azevedo, médico e participante do Gabinete Paralelo. Mauro Luiz de Brito Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina.
Walter Souza Braga Neto, ministro da Defesa e ex-ministro-chefe da Casa Civil e ex-coordenador do Comitê da Pandemia. Alan Lopes dos Santos, blogueiro suspeito de disseminar fake news. Paulo de Oliveira Enéas, editor do site bolsonarista Crítica Nacional, suspeito de disseminar fake news. Luciano Hang, empresário suspeito de disseminar fake news. Otávio Oscar Facuri, empresário suspeito de disseminar fake news. Bernardo Custer, diretor do jornal Brasil Sem Medo, suspeito de disseminar fake news. Oswaldo Eustáquio, blogueiro suspeito de disseminar fake news e incitação ao crime. Richard Poser, artista gráfico, suspeito de disseminar fake news. Leandro Ruschel, jornalista suspeito de disseminar fake news. Carlos Jordi, deputado federal, incitação ao crime. Felipe Martins, assessor especial para assuntos internacionais do presidente da República, incitação ao crime. Técio Arnaud Tomás, assessor especial da Presidência da República, incitação ao crime. Roberto Goidanischi, ex-presidente da FUNAG, incitação ao crime, artigo 286 do Código Penal. Roberto Jefferson, ex-deputado federal, suspeito de disseminar fake news. Elcio Bruno de Almeida, presidente do Instituto Força Brasil, incitação ao crime. Raimundo Nonato Brasil, sócio da empresa VTC Log. Andréia da Silva Lima, diretora executiva da empresa VTC Log. Carlos Alberto de Sá, sócio da empresa VTC Log. Tereza Cristina Reis de Sá, sócia da empresa VTC Log. José Ricardo Santana, ex-secretário da Anvisa, formação de organização criminosa. Marcone Nunes Ribeiro Albernard Farias, lobista, artigo 2º, caput, formação de organização criminosa. Daniela de Aguiar Moreira Silva, médica da Prevent Sênior, artigo 121, caput, combinado com os artigos 13, parágrafo 2º, a linha B e 14, todos do Código Penal. Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da Prevent Sênior. Artigos 132, perigo para a vida ou saúde de outrem. 269, omissão de notificação de doença. 299, falsidade ideológica, todos do Código Penal. E artigo 7º-K, crime contra a humanidade do Tratado de Roma, decreto 4.388 de 2002. Paula Werneck, médica da Prevent Sênior, artigo 132, perigo para a vida ou saúde de outrem, do Código Penal. Carla Guerra, médica da Prevent Sênior, artigo 132 e artigo 7º, crime contra a humanidade. Rodrigo Esper, médico da Prevent Sênior. Fernando Oukawa, médico da Prevent Sênior, perigo para a vida da saúde de outro, do Código Penal. E artigo 7º, crime contra a humanidade do Tratado de Roma, decreto 4.388 de 2002. Danilo Garrido Baena, médico da Prevent Sênior, artigo 299, caput, falsidade ideológica do Código Penal. João Paulo F. Barros, médico da Prevent Sênior, artigo 299, caput, falsidade ideológica do Código Penal. Fernanda de Oliveira Igarashi, médica também da Prevent Sênior, artigo 299, caput, falsidade ideológica do Código Penal. Fernando Parrillo, dono da Prevent Sênior, artigo 132. Eduardo Parrillo, também dono da Prevent Sênior, artigo 132, 269, 299. Flávio Cadegiani, médico que fez estudo
com a proxilalutamida, artigo 7º-K, crime contra a humanidade do Tratado de Roma, decreto 4.388 de 2002. Wilson Miranda Lima, governador do estado do Amazonas, artigo 267, 319. Marcelo José Barroso Campelo, secretário estadual de saúde do estado do Amazonas. Heitor Freire de Abreu, ex-subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil da Presidência da República e ex-coordenador do Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid, artigo 267 do Código Penal. Marcelo Bento Pires, assessor do Ministério da Saúde, artigo 321 do Código Penal. Alex Leal Marinho, ex-coordenador de logística do Ministério da Saúde. Tiago Fernandes da Costa, assessor técnico do Ministério da Saúde. Regina Célia Oliveira, fiscal de contrato no Ministério da Saúde. Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde. José Alves Filho, dono do grupo José Alves, do qual faz parte a Vitamedic, artigo 267. Hamilton Gomes de Paula, reverendo Hamilton, representante da Senar, artigo 332 caput do Código Penal. Precisa comercialização de medicamentos limitada, VTC Log Logística.